Sejam bem-vindos a mais um SOS Cast, esse canal que é destinado a você, a abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida e te projetar ao coração de Deus e fazer você cada vez mais parecido com Jesus. Tô aqui com a minha vida, minha Oi, esposa vida. amada. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. É Para isso. todos vocês aí de casa. Que nos assistem. E eu vou pedir para você que está iniciando aí, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir esse vídeo para que mais vidas possam ser alcançadas. E hoje a gente está com um tema muito legal, muito relevante aqui na mesa. Sim. Qual que é o tema, vida? Nós vamos falar sobre pais permissivos ou pais autoritários. Em qual deles você hoje se encaixa? Nós vamos falar aos pais que estão desbravando esse papel, Sim. as mães que estão desbravando este caminho e vivendo a sua maternidade, sua paternidade dentro de uma realidade de um mundo hoje que nos coloca inúmeras expectativas. E dentro delas nós vamos discorrer aqui, eu enquanto pedagoga e o nosso pastor enquanto psicólogo e também à luz da palavra Que é sobre o o papel. principal. Exatamente, Que é o principal. E aí, o que vocês que estão nos ouvindo aí mais se encaixam? Você se encaixa nesse pai mais autoritário, nessa mãe mais autoritária? Mãe geralmente é muito brava já, né? Já é de natureza. Será? Ou você, o pai, às vezes é mais permissivo, é mole, né? Geralmente, Será não é que um padrão. precisa de uma cadeira, né? Sim, Boa. para ficar Eu acho que já fixa, né? Vamos começar a falar, né? Eu acho que e qual que é o perfil autoritário, né? O perfil autoritário de pai e mãe autoritário é qual? Eu vejo que o pai e a mãe autoritária, ele não tá preocupado muito com o resultado. Ele tá preocupado mais com o método que ele usa. Exato, sim. Né? Eu acredito que o pai, ele visa a manter aquela postura, a mãe aquela postura, muito porque recebeu da vida. Sim, sim. Eu acho que não é porque... Não é porque ele tem uma inabilidade, né? Exatamente. É porque foi o que ele aprendeu a ser, né? Assistindo até a própria paternidade, Sim. ou assistindo até a disfunção da paternidade que ele viveu também. E eu vejo que eles estão mais preocupados em evitar, por exemplo, a desobediência do que promover... Talvez uma carga de valor ali. E aí eu volto a dizer, não que o pai e a mãe fazem isso de maneira intencional. Então ele não está... Eu quero evitar a desobediência. Eu quero exercer a minha autoridade. Eu quero fazer aquilo que a Bíblia manda eu ser, aquilo que meu pai me ensinou a ser, aquilo que minha mãe me ensinou a ser. Porque filho bom é filho que obedece. E rédea curta. Sim. Que fala sim pra tudo, que diz amém pra tudo que o pai e a mãe diz. Sim. Só que aí, né, a gente encontra um problema muito latente, né? O erro, ele não é um problema, né? O erro é uma oportunidade. Exatamente. E daí você vê que a falta de habilidade de perceber que a oportunidade em crescer está no erro, Verdade. ele evita que o filho cresça. E ele evita que ele cresça como pai. Sem dúvida. Também, porque eu acredito, dentro dos nossos estudos aqui, da nossa vivência também, eu acredito que toda paternidade, toda maternidade, ela precisa de oportunidade. A gente não nasce pai e mãe. A gente não aprende quando o filho sai da barriga e vem pro nosso colo. Verdade. A gente vive aprendendo, é uma constância, é um acontecimento diário, de fases. Então, eu acredito que a autoridade, ela tira do homem, principalmente, e da mulher, enquanto pais, a oportunidade de crescer, de melhorar. Porque não é só entregar algo pro filho, fazer algo pro filho, ou corrigir o filho, ou colocar um ensinamento ali pro filho. Não. É enquanto estamos colocando o ensinamento que eu, como pai e mãe, também posso aprender. Exato. Posso oportunizar, né? E essa habilidade de lidar com essas reflexões não foi nos dada nas gerações passadas, ou foi dado menos, né? Não que não tivesse isso, mas devido à própria geração mesmo. E hoje, graças a tantos estudos, a tantas percepções, a gente tem alcançado essa habilidade de perceber. Exato. E ela nos leva a um caminho um pouco, uma linha tênue, né? Uhum. Que é a linha do pai permissivo. Exatamente. Né? São os dois polos, a gente fala aqui de dois polos, os autoritários e os permissivos. Então, enquanto o autoritário, por exemplo, ele tá preocupado mais com o método e não com o resultado, ou seja, ele pensa mais
no conteúdo externo do filho. No que vai aparecer para os outros e para ele, né? E para ele, e não necessariamente no interno. O permissivo, você acha que então ele vai em que caminho aí? A gente brinca que é o legalize do rolê. Eu acho que os permissivos então seriam o oposto. Eu acredito que é uma dúvida de todos, né? Na verdade, essa dúvida pairou mesmo eu gostando muito de estudar por conta de ser mãe, mas também enquanto pedagoga, é uma dúvida que essa linha não ficava muito clara para mim quando eu estudava pai permissivo e pai autoritário, tá? Sim. Mas e esse meio do caminho, onde eu encontro? Mas a gente aqui vai falar agora do permissivo. O permissivo, né? O permissivo é aquele que encontrou na falta do acolhimento das suas emoções, das suas fases, das suas questões enquanto criança, adolescente, adulto, ele encontrou na falta, por conta de um pai e uma mãe muito autoritária, a necessidade de não entregar o mesmo que recebeu. Exatamente. E aí é um grande problema, porque ele se torna o oposto. Exato. Ele não tenta encontrar o equilíbrio, que é fazer tudo que ele acha que o filho precisa. E, na verdade, quando ele é um pai permissivo ou uma mãe permissiva, ele preenche mais um ego próprio daquilo que não recebeu, para não fazer o filho sofrer, e que é a geração dos nossos filhos hoje. Isso não é uma concepção da Beatriz, isso é uma concepção de todo estudo, toda a parte de estudo da infância, da juventude e da geração, né, do geracional que nós temos, é que a gente tem hoje uma criação de filhos permissivos. Sim. Filhos que viveram uma paternidade, uma maternidade permissiva, com a desculpa de que não vão fazer o mesmo que os pais fizeram, não vão ser filhos que apanham, não vão ser filhos que sofrem agressões físicas, e porque até então eles, né... É proibido proibir. É proibido proibir. A nossa geração muito divergente da verdade bíblica também, e leva para um outro grande problema, porque parece bonito ser permissivo, parece ser fofo, parece ser acolhedor, mas não é tão danoso quanto o autoritário. E eu vejo que enquanto o autoritário ele tem essa veia, essa latência, o permissivo ele não está preocupado muito com o resultado, ele está preocupado já com o método. Então eu vou ser bom. Ele usa um outro Não importa né? se... Ele é o contrário do autoritário. Exato, que é como você bem disse. Não importa se eu vou... o que vai causar no meu filho? O resultado não importa. O que importa é o que eu estou entregando hoje. Exatamente. E é muito a geração de hoje, né? É muito a geração de hoje. Ela só vive o hoje, eu estou com vontade, eu faço hoje, eu tenho desejo, eu faço hoje, eu quero fazer isso. Não preciso dar presente só em aniversário, eu posso dar em outra data. Em outra hora, e não sabe o mal que isso causa, né? Sim. Aí eu não vou falar não pro meu filho, eu vou falar um não /sim pra ele entender, olha, não, mas... E assim, não entende realmente o quão nocivo também isso é, da mesma forma, da mesma porção que também o autoritário é. Então, eu vejo que, como você bem disse, Vida, é isso. É uma questão muito narcísica, porque assim, o pai e a mãe, por muitas vezes trabalhar muito, porque é a realidade, nem sempre é porque quer, só, né? Falar, eu vou ficar fora o dia inteiro, porque não é a realidade, porque ele se culpa, porque ele terceiriza a criação dos filhos. Sim. Então é na escola, é com a avó, é com alguém que vai ali cuidar. Posso fazer um adendo aqui, o que você fala da culpa, e eu preciso fazer essa ligação a uma história bíblica. A culpa, ela é um grande problema, ela parece ser arrependimento, ela é muito assemelhada ao arrependimento, mas a culpa, ela nos distancia do nosso real propósito. Verdade. E... poucos dias atrás a gente falava sobre Pedro, quando depois da morte de Jesus na cruz, voltou a pescar lá na praia, e ele voltou para a função que ele tinha antiga, né, que Jesus tinha tirado ele ali, e na verdade por um certo sentimento. Ele não entendeu que tudo que ele havia vivido presencialmente com Jesus, ele receberia aquilo como uma forma de perdão, de arrependimento. Não, ele voltou para sua função porque existia um sentimento dentro de Pedro, quando voltou a pescar, que era de culpa e não de arrependimento. E a ação de Jesus de se aproximar de Pedro, quando ele fala para Pedro lançar a rede e encheu, e ali Pedro percebeu que era Jesus, quando Jesus chama ele e eles têm uma conversa ali antes de Jesus ascender aos céus, essa atitude que Pedro teve de ir e voltar para a missão dele de pregador do evangelho, não de pescador, mas de almas, fez com que ele vivesse o arrependimento. E até então, antes de Jesus chamá-lo, ele estava vivendo a culpa.
E a culpa é um grande problema, né? Porque eu vejo que esses dois polos, autoritário e permissivo, são duas lacunas, são duas mazelas na alma dos pais. E aqui eu quero falar, eu e o pastor Bruno, e como psicólogo principalmente, a gente quer falar aos pais. A gente preenche as nossas expectativas nos nossos filhos. Mas, na verdade, é como eu falei no começo, é uma oportunidade da gente tratar diversas mazelas que nós temos enquanto seres humanos na função de pai e mãe. Então, eu vejo que é muito difícil a gente perceber isso e nos dar essa oportunidade, porque a gente tem culpa, a gente não tem arrependimento. E nós precisamos nos arrepender que precisamos de ajuda, precisamos nos relacionar, precisamos nos informar, precisamos descer deste lugar de eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela, né? A síndrome da tal da Gabriela. Não. Nós temos uma geração criada e oportunizada por Deus, porque eu acredito que Deus ele é oportunista, independente do mundo caminhando para o mal. Deus está no controle, inclusive, desses tempos ruins. Então, neste tempo, Deus colocou tanta informação, não foi para envaidecer o homem, nem para encher o homem. É para libertar o homem da culpa. Sim. E aqui no contexto que a gente vem falando sobre pais, né? Exatamente. E é exatamente isso. Os pais, por essa culpa... E aí, eu vejo que muitas vezes, seja o pai, seja a mãe, ele, por não ter sido talvez acolhido, ou ele não se sente valorizado no trabalho, ou ela não se sente valorizada enquanto mãe, enquanto esposa, ela encontra nos filhos essa aprovação. Nossa. Aonde ela deveria talvez deslocar isso em uma terapia, em conhecer a si mesmo, em diálogo com o marido, em chegar na parte que lhe cabe ali no trabalho e falar assim, olha, eu acho que eu não tô sendo reconhecida, ela desloca isso pro filho. Ou seja, meu filho me acha bom, meu filho me acha suficiente. Então é muito vaidoso. Então eu não tô nem aí. O permissivo é assim, eu não tô nem aí se ele tá mal criado. Eu sou ótimo. Eu não falo não pro meu filho. Olha, meu pai, deixa eu fazer tudo. Aí o pai... Olha como eu sou bom. Continua uma geração narcisística, né? Continua pais narcísicos, criando filhos narcísicos que vão ser futuros pais narcísicos. Você vê como tudo gira em torno daquilo que Deus já sempre pregou, sobre ego, sobre vaidade. Nossa, muito. Seja o autoritário e seja o permissivo. E quando que Pedro foi liberto da culpa? No relacionamento. Claro. Na proximidade. Então eu vejo que é muito forte isso para nós pais, para nós mães. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos voltar à beira da praia, voltar à beira de um livro, voltar à beira do conhecimento, voltar à beira da ajuda. E entender que a gente precisa aprender de novo, que a gente pode tentar mais uma vez. E aqui eu falo a pais não de crianças pequenas, né? Nós falamos aqui a pais de adolescentes, de filhos já casados, de filhos que já não moram mais próximos, porque a função de pai e mãe não morre enquanto seu filho está só dentro, não morre quando seu filho casa. Ela continua. E a gente pode outra porção, outra fatia da vida, mas continua. E eu acredito que Deus tem essa porção para cada fase. Exatamente. E aí quando eu mostro que eu preciso de ajuda, eu mostro que eu tenho uma característica cristã. Eu tenho uma característica bíblica, que é saber descer aos pés da cruz, que é saber pedir ajuda de novo, é saber que eu preciso mais uma vez. E aí eu vejo que exatamente esse vitimismo, essa cadeira que os pais têm sentado hoje, da culpa, deu certo pra mim, meu pai, eu tô vivo, eu cheguei aqui até hoje, eu sobrevivi. Apanhei e não morri. Isso nos leva a esse lugar de culpa e não de arrependimento. E aí leva exatamente a esse preenchimento de ego, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu tô certo, eu sempre tô certo, a voz do pai e da mãe é muito forte, de fato é. E tem que ser, né? Mas ela não é mais forte que a voz de Deus. Não. Ela não é mais forte que a verdade, que é o arrependimento. Exato. E quando que eu aprendo, agora enquanto pai e mãe, como que eu ensino o meu filho a ser um pai e mãe bíblico, né? A ser um pai e mãe que se arrepende. Sendo um pai e mãe que se arrepende. E a gente fala muito disso em casa, né? Como? Para uma criança pequena, a gente ensina de um jeito, para um adolescente de outro, para um adulto de outro, para um idoso de outro. Porque a gente não desiste nunca de ninguém, né? E nosso Jesus ensina isso para nós. A gente precisa saber pedir desculpas, saber se arrepender, saber mostrar no relacionamento de pais enquanto casados, né, de um casal, que a gente falha, e isso tem que ser uma vivência, não tem que ser uma oratória, isso tem que ser uma situação acontecendo em casa e colocar na prática. E eu tenho um exemplo, né,
muito real da minha vida, do meu histórico, e eu fui criada de uma maneira, e quando eu me encontrei criando a minha filha, minha primeira filha, Manuela, nossa filha, eu naturalmente repliquei todo aquele meu aprendizado, né? E certamente não intencional dos meus pais, foi o melhor que eles me entregaram naquela época, mas eu com toda a habilidade, oportunidade de receber de Deus uma geração com essa informação, que é a informação liberta, igualzinho Jesus, eu falei, não quero ser essa pessoa, não quero repetir. Na hora aquilo me pegou e eu demorei a conseguir colocar em prática. Você sabe, né? A gente já conversou sobre isso. E eu demorei anos para colocar aquilo em prática, mas toda vez que acontecia, eu falava, eu vou conseguir, eu vou colocar, na próxima eu vou falar. E era pedir desculpa para minha filha. Era chegar para uma criança de 3 anos e falar, filha, a mãe exagerou. Você estava errada, filha. Mas eu exagerei. Mas eu não precisava ter feito dessa forma. O seu erro existe, continua existindo, mas a forma que eu reagi em relação a ele falou mais sobre mim do que sobre você. E é bíblico isso, né? E é bíblico. E exatamente isso que me libertou. E aí, quando eu fiz isso, foi um presente para mim. Talvez ela com 3 anos nem saiba e nunca vai saber a grandeza daquela atitude para mim, porque eu me libertei de uma dor e de uma cadeira de culpa e de mágoa muito forte para mim, que eu não precisava mais carregar e que a cruz me ensina isso. Os exemplos de Jesus e dos discípulos me ensinam isso. Então, eu vivi ali uma oportunidade de mostrar o arrependimento e mostrar um relacionamento. Não só meu, mas de alguém que é muito mais importante do que eu enquanto mãe. E esse processo de exercícios que eu fui fazendo, eu fui atuando, Sim. me deu a oportunidade de não vivê-los com a nossa segunda filha. Exatamente. Então, foi totalmente diferente. Foi totalmente né? diferente para mim enquanto mãe. Nós éramos pais já mais equilibrados. Sim. E assim, de várias porções. E não perfeitos, de forma nenhuma. Não, mas reais com as minhas falhas. Mais então, maduro. assim, as nossas filhas participam dos nossos danos junto com a gente. Não é uma coisa que a gente esconde dentro do quarto. Dentro, claro, da porção que elas podem saber enquanto crianças. Mas eu acredito que esse é a maior dificuldade dos pais hoje, né? E aí eles caem ou para um pai autoritário, vitimista do passado e do que foi criado, ou para o pai permissivo do mundo de hoje. E aí que, como você já deu até esse gancho aqui, puxou falando, né, na nossa segunda filha, e aí eu vim falando de equilíbrio, é exatamente o que a gente vem propor aqui, né? Se você se enquadra e se você se encaixa hoje em um pai autoritário, uma mãe autoritária, ou numa mãe permissiva e um pai permissivo, a gente vem apresentar uma nova proposta, que é uma proposta bíblica. Antiga! Que é ser um pai e uma mãe bíblica, em vez de ser autoritário, que é o equilíbrio, que é ora exercer autoridade na porção certa, ora também ter o equilíbrio e saber, né, é aquela coisa, né, que até tem um psicólogo que eu gosto muito, que é o Léo Freiman, que ele fala, né, que muitas vezes o pai e a mãe, ele tem como objetivo dar aquele colo com mola. Então você acolhe realmente a dor do seu filho, acolhe a fase que ele tá vivendo, os problemas, as dificuldades, inclusive, mas aí você solta e joga de novo pra vida. E ser pai e mãe bíblico, na realidade, vida, é isso. É o que a gente tenta, não consegue fazer, eu acho que na plenitude, porque a gente tá nesse caminho, a gente tá que se programando, é refletir realmente um caráter de Cristo através das nossas vidas, na vida das nossas filhas. Você que está assistindo, na vida dos seus filhos, é promover um caráter de Cristo, uma personalidade ali de Cristo, é colocar realmente nos nossos filhos, nutrindo eles cada vez mais do que quem é realmente bom e quem mostra o que a gente pode ser é a Bíblia, é a vida com Cristo, é nós sermos realmente discípulos de Jesus. Por quê? Porque se nós buscarmos somente em nós, a gente vai falhar. Se eu recrutar força só minha, você recrutar só sua, e ainda que nós recrutemos uns nos outros, ainda assim nós falharemos. Mas existe uma verdade sobre toda a verdade. Aí sim, só que tem algo que se a gente realmente colocar Deus como um totem ali, uma referência de sucesso, de amor, de equilíbrio, de bondade, de acolhimento, de força, de respeito, firmeza, de justiça, de autoridade, aí sim nossos filhos vão ver, puxa, esse é o tipo de pai e mãe que a Bíblia manda a gente ser. Eu até, né, me permita aqui, porque eu acho que para isso ser perfeito a gente tem que falar cada vez mais da Bíblia.
Sim. E eu vejo, né, eu separei aqui 3 versículos, vou falar de 3, rapidinho, para você ver como a paternidade bíblica é importante e a maternidade bíblica é importante e ela é a real, ela é a perfeita. Por quê? Porque, ó, em Êxodo 4:22, nós vemos que Deus é um pai que protege. Por quê? Porque em Êxodo 4:22, a Bíblia diz que então dirás a Faraó, olha Deus dizendo, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ou seja, eu sou um Deus que protejo. Eu sou um pai que protege. E eu declaro essa proteção e ajo nessa proteção. Exatamente. Não só falo, né? Eu faço em atitudes essa proteção. E essa proteção pode ser como, vida? Pode ser de proteger literalmente. Não, eu tô aqui. Proteger aquele olhar, como você como uma boa pedagoga e conhece a vivência na escola, que às vezes proteção é aquela proteção também vigiada, e você, filho, vai lá, eu tô aqui, se cair... Com instrução, você dá direcionamento e só tá ali... Porque tem muito pai e mãe que acha que proteger é não deixar o filho errar, não deixar o filho cair. O erro é uma oportunidade. Exatamente. O erro é uma oportunidade. A ausência é uma oportunidade. Sim. E aí a gente vê que também a Bíblia tem sempre razão. Deus é um pai que corrige. Aí a gente vê também a autoridade quando é usada da maneira correta, na forma certa. Em Provérbios capítulo 3, versículo 11 a 12 diz: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como um pai ao filho e ao que quer bem. Ou seja, o pai autoritário, basicamente não ama, porque ele só é autoritário. E o pai permissivo, basicamente, segundo a própria palavra de Deus, só se ama. Os dois só se amam, né? E aqui a gente tem falado de exatamente os pais podem sim, para cuidar dos filhos, e aqui não é para te trazer uma responsabilização, mais uma missão, mais um peso. Porque nós sabemos que tirar o peso. Na verdade é você olhar para você, enquanto ser humano, enquanto pessoa, o quanto você pode receber também da porção de cura, de libertação, de arrependimento para poder ser um pai. De forma mais abrasiva, de forma mais bíblica, ainda com as suas demandas árduas enquanto pais, né? E nós sabemos que mas é a missão que Deus mais nos confiou, a grande habilidade bíblica. E aí eu vou fazer um link com o que você falou de Provérbios, no livro de Hebreus 12:11, fala assim: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, amo, aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, Deus não fala que a disciplina é um problema, ela é proveitosa. Nossa. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, de fato não é, mas de tristeza. Só depois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. A disciplina não é um dia, é um exercício, é uma constância. E ela vira um fruto de justiça. A disciplina vira fruto de justiça. Que lindo. Os nossos filhos são fruto de justiça. E aí que eu convido os pais, nesse podcast hoje, a se perdoarem, a se amarem, a darem oportunidade, a se respeitarem. E quando a gente faz isso por nós, a gente consegue entregar para os nossos filhos. E eu vejo exatamente Jesus vivendo isso. Quando ele foi ao Getsemane, quis chorar e quis clamar ali a Deus e falar: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Ele estava mostrando que, por mais sendo filho de Deus, podendo sentar ao trono, em breve estaria ali com o Pai de novo e tudo passaria, ele queria doer aquela dor. Ele queria mostrar que valia a pena sentir aquela sensação. Então, esse exemplo de Jesus é exatamente esse, é um convite para nós pais. Doa a sua dor enquanto pai, enquanto a sua história de vida, mas não transmita ela aos seus filhos. Sim. Esses filhos não são nossos, ele nos foi confiado. É verdade. E essa habilidade está sobre nós. Eu falo quando a gente vai aconselhar pais, né? E eu falo que todo o conteúdo interno para criar esses filhos, Deus nos deu. Porque eu imagino Deus lá do seu trono falando assim: vou mandar Manu e Helena pro Bruno e pra Bia. Porque eu sei que neles dois, pai,
Deus, coloquei habilidades para todas as fases. Só que eles vão ter que ser humildes e mansos. De reconhecer. Reconhecer que precisam de mim em todas as fases. Em todos os dias. Em todos os dias. Então, assim, eu confio. Não só quando falta, nesse Deus, mas quando também souber. É verdade. Eu confio nesse Deus que faz tudo perfeito. Que desde o começo ao fim tem preenchimento dentro de nós. E os nossos vazios são preenchidos nele. Sim. Os nossos vazios são preenchidos no Senhor. Todos os vazios que nós teremos por toda a nossa vida vão ser preenchidos por Deus. Amém. E inclusive alguns vão ser preenchidos só na glória. É verdade. E tudo bem, porque estamos com Ele. Então, eu quero convidar, né, aqui a todos a saber pedir ajuda, saber falar que não acertou. E a gente tem uma vivência, né, de prática em casa e eu falo que é um boom maravilhoso e eu louvo a Deus por isso, não por nós, mas pela oportunidade que Deus colocou de sermos pedagogo e você psicólogo, porque isso nos trouxe curas, nos trouxe olhares, nos trouxe uma gama de habilidades que estamos trabalhando, colocando em exercício para lidar com o maior mal desse século, que são filhos. Exatamente. Que são gerações. Gerações são filhos de alguém. E nós vemos hoje uma destruição em tantos conceitos, em tantos papéis. Então, eu me sinto privilegiada pelo Senhor de viver a maior grandeza que é me chamar pedagoga, que é uma pessoa que acredita no processo da educação. Sim. É uma pessoa que investe no processo da educação, não de crianças, mas do ser humano. E a maior pessoa que acreditou no processo de educação chama-se Jesus. É verdade. E aí a gente vê, né, que todo esse contexto, e aí quando a gente vê que a Bíblia tem sempre razão, a gente vê a junção de todas essas ciências, dessas inabilidades reveladas no caráter de Cristo. Tremendo. Sempre. Tremendo. Né? Então ele é pai que protege, ele é pai que repreende, e aí que vem... Ensina como e aí fazer. Exato, e aí vem o equilíbrio mesmo, né? Ele é um pai também que sente a nossa dor. Então, por isso que é melhor ser pais bíblicos. Porque a Bíblia diz que ele é pai que sente a nossa dor. Em Salmos 103:13 diz assim: assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ou seja, isso, Bi, fala de validação. E você, pai e mãe, que nos ouve nesse podcast, é isso, é o que a Bia está falando, é o convite a se rever, se respeitar, se amar e todo dia buscar encontrar o caráter de Cristo em você. Porque eu acredito que é muito isso, né? Validar os nossos filhos. Tem pai e mãe que não valida. Ele fala, isso aí não é nada. Mas... Porque um dia fizeram isso com ele, já fizeram né? isso com ele. Minimizaram também uma dor. Exatamente, ainda de que tenha sido uma dor pequena mesmo. Ainda que tenha, talvez para o seu filho naquela fase é grande. Sim. Mas você hoje com 50 acha isso pequeno. Sim. Às vezes a Manu vem da escola, ela fala, pai, hoje o dia foi terrível. E eu falo, que foi, filho? A gente já imagina o pior. Não, porque a minha amiga virou a cara pra mim no lanche porque eu não quis dividir o Doritos com ela. Sim, sim. Aí eu fico, nossa, filha. E né? Porque a gente tem que validar. E validar é se importar. E se importar, como a própria palavra propõe, importar é colocar para dentro. Nossa. Então eu coloco a dor da minha filha, do meu filho, naquele momento pra dentro de mim. E eu filtro, que é o que Deus faz com a gente. Eu me compadeço de vocês. Demais. E como não se tornar permissivo? Eu gosto muito do exemplo prático. Quem me conhece sabe que quando eu prego ou ministro, eu trago muitos exemplos práticos de como fazer tudo isso que a gente está falando, que era exatamente como eu aprendi, né? Porque eu gosto da pedagogia, diz muito sobre a minha inabilidade em entender algumas frases que ficam aqui. Eu gosto de pôr um exemplo para viver. E isso me diz também muito sobre Jesus, que usava parábolas para nos ensinar. E usa parábolas para nos ensinar. E como que a gente pode não ser, Bruno, pai permissivo? Por exemplo, nesse exemplo mesmo que você trouxe aqui para nós, da Manu falando do Doritos. Como um pai permissivo agiria? Respondendo ela. Um pai permissivo agiria... filha, sei lá, dá pra ela, filha, satisfaz ali pra você ficar bem com a sua amiga toda hora. Essa é a atitude de um pai permissivo. Permissivo, senão é falar, filha, você tem razão, a sua amiga, por que ela vai pegar o seu? Porque ela sempre vai colocar o filho em primeiro lugar.
E como agiria um pai autoritário nesse exemplo? Um pai autoritário ou não validaria o sentimento da filha, falava, Como ele filha, como é que você vem falar que isso é um problema? Que coisa ridícula. Você tá sabendo do meu dia? Você sabe a minha história? Você sabe o que eu já passei? Que você vai ver o que é problema na vida. Você vai ver o que é problema. Isso não é nada. Ó, não me fale, não venha mais me contar esse tipo de história. Só vem e volta pra mim quando tiver um problema séria. De verdade. Aí, puxa, o que eu sinto não é de verdade. Agora, um exemplo bíblico. Que é o equilibrado. Bíblico. O equilibrado falou, olha, filha... Que acolhe. Filha, você tem razão, mas né? Mas que impulsiona. Que impulsiona. Geralmente é assim, fala, filha, ó... puxa, por que você não dividiu com sua amiga? E também por que você não mostrou pra ela que talvez o saco tava na metade e você queria, você tava com muita fome, se você poderia dar só um pouquinho naquele dia, buscar um equilíbrio. Mas, filha, ó, a sua amiga tem razão de talvez ficar chateado por você não dividir, mas você talvez não soube explicar pra ela que você só tinha aquele restinho que você tava com muita fome. Da próxima vez, explica, fala, uma assertividade, sinaliza. E aí eu faço exatamente um link do que é fundamental e que tem faltado hoje em todas as casas de pais que trabalham dentro e fora. Comunicação. Quando a gente não aprende a se comunicar, e o mundo de hoje tirou a habilidade de se comunicar mesmo. De forma presencial, sim. A comunicação ela é fundamental para esclarecimentos, para processos de cura, processos terapêuticos. Sim. E aí eu vejo um grande problema, porque eu estou ensinando meu filho a quê? A se comunicar. Manuela, aprenda a se comunicar. Sinalizar, qual que é a sua escolha? O certo é esse, é dividir. Mas a sua escolha naquele dia foi não dividir. Então, você comunique a sua escolha. Hoje, eu não consigo dividir, um exemplo, né? Porque... Mas comunique ela. Não fique refém do silêncio. Nem não achando que todo mundo tem que a menina não vida. Transfira a sua falta de habilidade em se comunicar para culpabilizar a sua amiga. Exatamente. Então é exatamente este meio do caminho que eu vejo em Jesus, nos exemplos da Bíblia. Este meio do caminho, né? Esse equilíbrio de eu sei o que eu quero assumir hoje, enquanto certo e errado, e a gente não está falando só do certo e errado aqui, mas enquanto eu quero fazer hoje, mas eu vou comunicar. Eu vou falar, por exemplo, Manu, quando eu me arrependi de posturas minhas enquanto mãe, eu virei para a Manuela e comuniquei a Manuela. Não só me arrependi aqui. O exercício do meu arrependimento, o meu arrependimento só aconteceu no exercício, quando ele aconteceu de fato real. Sim. E aí eu comuniquei, Manuela, eu queria te pedir perdão. Ela tinha 3 anos. Eu queria te pedir perdão. Mãe, o que aconteceu? Porque a mãe exagerou. Isso era pra você também. Isso era pra mim. E aí, eu fui, todas as vezes que foi passando dali da frente, algumas eu dei uma escorregada, eu fui pedindo perdão de novo pra Manu. Então, pra mim, arrependimento tem a ver com atitude, não tem a ver com fala. Né? Ela começa, claro, numa elaboração no cérebro e ela vai passando pra atitude. E o que falta muito aos pais de hoje, vida, é pedir perdão pros seus filhos. Eu acho. E esse podcast é muito um convite aos pais pedirem perdão pro filho, não só na palavra, mas em atitudes de perdão. Mudança. Né? Esse é um convite que Deus tem para nós. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Jesus se fez homem justamente para mostrar que ele não era melhor do que ninguém. E pediu perdão estando certo por aqueles que o ofenderam. Então, pedir perdão não é ser menos. Não. Na verdade, é um ato de grandeza. Agora, eu vou te... Exatamente. Mesmo você não precisando de perdão, a comunicação te aproxima. E o Bruno diz uma frase tão linda que fala assim, que quando você grita pra alguém, é porque essa pessoa tá longe, certo? Então, se você tá tendo que gritar pro teu filho que tá perto, é que vocês estão longe um do outro. E quando eu vi Jesus na beira da praia, voltando ao exemplo que eu disse de Pedro, quando voltou a pescar, e antes de Jesus ascender aos céus, ele chamou, né, Pedro com aquele ato de encher a rede de peixe, e Pedro na hora percebeu, é Jesus, voltou lá. E Jesus virou para Pedro e falou assim, se ele fosse um pai autoritário, ele falaria assim, ô Pedro, tava certo. Você ia me negar, sabia, não avisei, não falei. Eu tinha razão. Sabia o que ia dar isso. Pai autoritário, pai permissivo. Ô Pedrinho... Tá triste, né, Pedro? Por isso você voltou pra pescar. Pra tua missão antiga, Pedro. Eu te entendo. Eu te entendo, Pedro. O pai só saiu aqui rapidinho. Eu só fui ali resolver um BOzinho, mas você tem razão. Eu te amo tanto, fofo, amor fofo de Jesus. Vem cá, o reino é seu, tudo é seu. Chora aqui com o papai, você tem razão. O que o pai bíblico fez, Jesus? Chamou Pedro, encheu a rede, mostrou pra ele que ele estava ali. Não jogou na cara. Não, ele chamou e falou assim, Pedro, vem cá. Você sabe que eu te amo, né?
Jesus não ascendeu aos céus antes de mostrar em atitude que ele amava o filho dele. Sim. Que ele amava Era muito Pedro. importante para Pedro, né? Era importante para Pedro, tempestivo, Uau, cheio de si, que alguém mostrasse o amor e não falasse do amor. Pois é. Então Jesus sentou à beira da praia, teve uma conversa ali com Pedro e falou: Pedro, você realmente é um bom pescador, foi um bom pescador, mas eu não te chamei para isso. Chamei para um propósito muito maior. Jesus não falou nem um momento de que ele negou ele, não jogou na cara que negou. Jesus só falou que o amava. E aí Pedro, na atitude constrangedora de Jesus, se sentiu amado. É verdade. E quando a gente se sente amado, a gente se despende de nós, a gente abre o nosso coração. E aí tem uma coisa que a pedagogia, para mim, é bíblica e fala que chama... Oh, meu Deus, esqueci o nome agora. Quando a gente consegue se aproximar de alguém de uma forma muito forte, a gente traz aquilo, traz a pessoa para perto. Tá. Que é quando a gente é afetuoso. Sim. A afetividade. A afetividade era uma característica intrínseca em Jesus. E ela deve ser intrínseca aos pais. Sempre. Não se você quer, se você tá afim. Não, ela é obrigatória. Porque tem coisas que a gente faz querendo fazer, mas quando a gente cresce, a gente amadurece, a gente não Não faz o que quer. A gente não faz o que quer, a gente não é conduzido pelas nossas, só pelas nossas emoções. Nós somos pessoas com emoções, mas não vivemos não dependentes regem das nossas emoções. Ela não nos controla. Quem nos controla é o Espírito Santo de Deus. Então, esse convite do podcast hoje é aos pais que precisam se sentir afetuosos, receber esse amor e esse perdão de Deus enquanto pais, enquanto filhos, mas agirem assim de forma para aproximar os seus filhos e pararem de ter que dar gritos. Gritos, eu digo, não só de forma verbal, mas gritos de todas as literal, formas, né? literal. E aí eu Mas, digo aos pais também de adolescentes, né? Que a gente aqui que vem vai falar de pais de todas as idades, mas aos pais de adolescentes, de filhos casados, que a dinâmica muda de relacionamento com os filhos casados, e aí toda a paternidade e maternidade vai mudar o seu exercício. Então, que a gente possa ter essa afetividade de forma vivendo ela, né? Vivificada mesmo. E eu vejo Jesus com esses exemplos, e quando eu estudei pedagogia, né, na faculdade, eu ficava maravilhada, porque eu ficava assim, eu já vi tudo isso na Bíblia, eu já vi esse exemplo em Jesus, meu Deus, Jesus era assim, nossa, Jesus agia assim, e isso me potencializava na minha vida dentro da minha casa, enquanto mãe. Sim. E eu acredito que o grande sucesso do Evangelho, ele se dá dentro da nossa casa. Por isso que esse podcast é um investimento para todos os pais olharem para aquilo que Deus os chamou, que é a maior missão deles, que é ser pais bíblicos. E eu vejo que realmente é isso, né? A gente aqui já caminhando para o fim, concluindo, Sim. Que é realmente, geralmente, a importância de ser bíblico é porque pai e mãe, geralmente, exerce esse papel na vida do filho, né? Sim. E o filho, geralmente, é o espelho, é o reflexo do pai e da mãe. Então, se eu sou um pai, você é uma mãe, que busca ser pais bíblicos, logo, se meu filho é ali o meu espelho, o meu reflexo, se eu busco esse caráter de Cristo na Bíblia, eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso Logo, não quer dizer que não quer dizer que é um fim, Sim. mas que é um caminho de Exato. possibilidade em sermos bíblicos. E aqui eu quero deixar claro, porque a igreja hoje espera um resultado. A igreja esqueceu que a Bíblia é uma vivência, é um processo, é uma coisa acontecendo. Sim. Então, para sermos pais bíblicos, é sermos enquanto estamos sendo pais bíblicos. É no gerúndio mesmo, está acontecendo. Não é onde eu vou chegar. Enquanto eu não chego, não me importa onde eu vou chegar, que isso Deus já me garantiu. Neste processo, o que eu preciso aprender de novo, pela 10ª vez, pela 20ª vez, entende? Sim, entendo. E é exatamente isso. Se a gente é a imagem e semelhança de Cristo, nossos filhos vão enxergar em nós
aquilo que a gente enxerga em Deus. Nossa, então não é só ter a minha forte. genética e a sua genética. Que forte. É ter a genética, é ter realmente a genética do céu. Uau. Porque nós, enquanto pais, se a gente recrutar só da gente, se a gente buscar que o filho seja só parecido com o Bruno, só parecido com a Bia, o que acontece, né? A gente vê muitos filhos que são reflexo de pais e mães. Então, ou seja, assim, quando os pais são frios, os filhos geralmente são frios ou são carentes. Quando os pais eles são consumistas, os filhos geralmente são materialistas. Nossa. Não é assim? Sim. Quando os pais eles são super protetores, os filhos geralmente são inseguros. Nossa, olha que Quando coisa. os pais eles são agressivos, os filhos são intolerantes com os outros, porque eles não sabem tolerar, são com os outros e também consigo, eles, né? assim. E quando o pai e a mãe também exercem uma autoridade abusiva aos filhos, os filhos acham que nada é suficiente, que aquilo não basta. Ou seja, fica aquele vazio, só troca o vazio, né? Porque é tanta ordem, é tanto perfeccionismo, que é tanta performance do filho que nada basta. São filhos que estão o tempo todo tentando encontrar nos outros, em si mesmo, no trabalho, em relacionamentos. Eu cheguei, Sim. Tá bom agora pra você? E aí eu vejo que quando os pais são ausentes, os filhos se sentem insuficientes. Nossa. Então... E você, enquanto psicólogo, né, atendendo os pacientes, viveu Sim. isso na escuta de adolescentes. Você atende muitos adolescentes e você vivia o resultado desses esforços, porque são esforços dos pais. Sim. Ninguém aqui está dizendo que não estão querendo dar certo, não estão. Mas esse podcast é para lembrá-los de que nós temos alguém acima de nós, mesmo com tantos Sim. esforços, como você bem disse. Que os nossos resultados são apenas resultados da nossa humanidade. Sim. Enquanto seres humanos. Mas os resultados firmados no pilar bíblico, eles são eternos. Eles dão frutos de justiça, como diz a palavra. É verdade. E é esse convite que eu quero fazer, mais uma vez, dentro desse podcast, a nós pais. Enquanto mãe, enquanto você, pai, Bruno, enquanto aos que estão nos escutando hoje, o quanto você quer se despir de si mesmo, né? Mais uma vez, né? E não porque você quer ter sucesso com o seu filho para mostrar para alguém, não. Mas porque você quer honrar a Deus essa confiança. Exato. De que ele confiou um filho dele a você porque você é capaz. E você vai se esforçar porque existe aí dentro de você um conteúdo interno dado pelo Senhor, confiado por Deus, de que você consegue. Uau, só que é nele que a gente busca. É no Senhor que a gente busca. E aí tem um provérbio africano que na pedagogia é muito falado, que a gente precisa de uma tribo para criar um filho. E esse provérbio é real. Eu preciso de ajuda, às vezes psíquica, eu preciso de ajuda psicológica, eu preciso de ajuda espiritual, eu preciso de ajuda de uma demanda da vida acontecendo, Sim. de alimentação, médica. Eu preciso de ajuda de amigos, de bons exemplos, de uma igreja. Então, a gente não cria um filho sozinho. Nós precisamos sim de uma tribo, nós precisamos sim de uma ajuda. E eu falo que se um dia eu tiver sucesso na minha maternidade, vai ser quando as minhas filhas puderem chegar com tranquilidade para mim, falando assim: mãe, eu não vou fazer isso que você fez, porque isso não se parecia com a Bíblia. Sim. Elas puderem me sinalizar isso e não eu perceber isso. Elas puderem usar palavras, Sim. a boca, o gesto e falar: mãe, porque eu não quero ser possível, eu quero ser o caminho do que é possível. Exato. Eu quero ser essa mãe. Eu quero poder mostrar para minha filha que eu sou esforçada, que eu sou dedicada, que eu amo, mas que a força não está em mim, que a força vem dele, Amém. Que a capacitação vem dele. É isso. E que elas encontrem em mim mais ele do que eu. Não para me encher de mim, não é isso, mas para me encher dele de forma grata, porque eu sou grata a Deus por conhecer essa verdade. É verdade. E eu vou usar a minha maternidade. A maternidade é um altar de adoração a Deus. É verdade. A maternidade e a paternidade é o lugar onde eu adoro ao Senhor. Sim. Então, se você é um adorador de Deus hoje nessa live, que você possa adorar ao Senhor sendo pai, sendo mãe, abrindo mão das suas verdades, da sua história, e olhando para a história de Jesus, e olhando para os exemplos da Bíblia, e falando: Senhor, me faz novo de novo, porque eu sou barro, tá, Deus? Eu sou um barro, e o Senhor pode colocar suas impressões em mim, porque o Senhor confiou em mim. Sim, um filho teu, que eu vou dar frutos de justiça através dele, porque eu vou fazer valer a pena aquilo que o Senhor confiou. Amém. Então, é muito importante a gente
saber pedir ajuda. Sempre. E aqui é um convite que eu peço ajuda sempre para os livros, né? Para os estudiosos, pessoas tão esforçadas, e para a ciência, que tem uma maestria aí no tema. E eu li, quando eu li esse livro, o pastor Bruno também leu, chama O Cérebro da Criança. Aqui, ó, eu vou até colocar para vocês verem. O Cérebro da Criança. E ele é escrito por algumas pessoas, não é só uma pessoa que escreveu. E tem mais um aqui que eu trouxe também, o pastor Bruno trouxe, que é Pastoreando o Coração da Criança. Também. E não mais importante... Não menos. Não menos... este aqui. A Bíblia Sagrada. Sempre. A Bíblia Sagrada. Com certeza é a razão de tudo. Mas enquanto só para finalizar... para deixar uma forma científica aqui, para as pessoas saberem, o que acontece com todos nós, até nós chegarmos aos 20, 24 anos, mais ou menos, são algumas evoluções neurais. E ele, enquanto psicólogo, pode dizer isso melhor. Mas eu gosto muito de estudar isso justamente para entender o porquê de estarmos agindo assim. As grandes mudanças, as grandes manifestações de oscilações se dá na infância e na adolescência. E enquanto estamos vivendo isso, é porque algo lá dentro, orgânico, no nosso cérebro está acontecendo. E aí nós pais achamos que é falta de obediência, a gente acha que é rebeldia, a gente acha que é... Nem sempre. Às vezes também. Às vezes sim, por isso que aí a gente precisa buscar informações e ajuda para saber o que é e o que não é dentro do nosso filho, e não de uma forma geral. Sim. E a gente precisa saber que está acontecendo algo lá dentro também. Enquanto a mulher vai entrar naquela fase do mês, né? E aí a gente tem, né? A gente diz que não é menopausa, perdão, é a TPM. Sim. Acontece algo orgânico no corpo da mulher que a deixa mais à flor da pele. Da mesma forma acontece com a criança. Com a filha. E existem também isso no adolescente. E quando a gente se informa disso, sabe que está acontecendo algo, a gente pesa menos a mão, a gente joga menos peso sobre os nossos ombros. Sim. Porque a gente sabe que existe algo mudando lá dentro e que quando existe algo mudando lá dentro, a gente tem que agir dessa forma. A gente pode agir dessa outra forma porque ele vai nos entender. Existe uma fase na infância, Bruno, que acontece, que é a última fase da infância, que ela acontece por volta dos 7 a 10, 11 anos, algumas pessoas levam até os 12, que é a criança sai do mundo imaginário e ela passa a ir para o mundo real. Então, o mundo era desse tamanho para ela, tudo era muito grande e ela vai para o mundo real mesmo. A xícara realmente é desse tamanho, tem esse diâmetro. E até isso acontecer para a criança, ela imagina muitas coisas dentro do cérebro que está acontecendo, que está mudando aquele boom, aquelas ligações neurais. A maior ligação neural que está tendo antes de virar adolescente é nessa fase. Então, imagina o cérebro acontecendo 7 vezes mais, né, lá dentro. E aí a criança não entende muita coisa. E o pai e a mãe acham que é rebeldia, acham que a criança é compulsiva, que quer comer demais, que quer... Enfim, a gente dá vários nomes. Sendo que a criança quer ser só acolhida. E quando eu sei que isso está acontecendo e sei como agir, isso fica menos pesado até para mim, enquanto mãe, enquanto pai. Sim. Então, a informação, quando eu disse no começo, ela liberta. Então, vá buscar ajuda. Sim. Vá buscar terapia se você precisa, enquanto mãe, enquanto pai. Vá buscar informação. Hoje a gente tem tantos canais, né, para poder nos dar esses aportes de formas tão dinâmicas, tão legais de aprender, para você liberar esse peso que está sobre você. Porque não é para você carregar tudo isso. Pode ser também gostoso criar um filho numa fase desafiadora, mas nós podemos usar das armas certas para criar estes filhos que o Senhor nos confiou. Amém. Amém? É isso. E então, fique aí com todas essas informações. Não deixe de compartilhar esse tema que foi tão abençoador, relevante, né, real. Né? A gente aqui não dividiu... O que mais acontece, né? A gente dividiu aqui Criação realidades, princípios de vida que são repartidos através da Bíblia. Amém. E nosso convite para você é esse, que você cada vez mais use aquilo que Deus colocou através dessa palavra, através de exemplos, através de pessoas que você elegeu como também referência, para que você não está sozinho nesse trilhar de criação de filhos. A igreja é esse braço que está aqui para te apoiar, para sustentar e para passar
todas essas fases juntos. E eu queria agradecer aqui, meu amor. Obrigada, muito vida. Obrigado. Muito bom falar disso. Não deixe de compartilhar. Muito obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. Verdade, que muito Deus obrigada. abençoe. Deus Toda abençoe. terça-feira tem um vídeo novo no canal e você é o nosso convidado. Que Deus Fica te abençoe. na paz. Beijo. Tchau, tchau.